Opa, valendo! Começando mais um Faircast de número 40. Chegamos ao Faircast 40, meus amigos. Faircast esse diferente, um Faircast com novidades aqui, porque é um Faircast muito especial. Pela primeira vez estamos trazendo o nosso ouvinte, um dos nossos tantos ouvintes, né? Vocês já podem, quem está no YouTube já pode ver ele aqui, Adriano Gonçalves, que vai se apresentar depois. Vou deixar ele que ele se apresente depois. É um Faircast, então, do ouvinte. Esse é um Faircast especial, é o Faircast do ouvinte. É ele que manda aqui hoje. Então, vamos lá, o que a gente vai fazer nesse Faircast. Antes de passar o cronograma aqui do Faircast de número 40, vamos fazer as apresentações. Vou deixar o Adriano por último, porque daí eu falo o cronograma, ele já vai se apresentando, a gente já começa o papo. Comigo aqui, para não me deixar falar tanta besteira, de novo ele, diretamente do Distrito Federal. Hoje não tá com a camisa do Palmeiras, mas tá com uma camisa verde, né, cara? O cara palmeirense, ele veio ali para disfarçar. Olha ali, ó, do Sporting? É do Sporting? Real Race Santander. Eita, não, mas o Sporting também é assim. Não, é a camisa verde. Augusto Coelho, seja bem-vindo. E aí, Thiagão, beleza? Adriano, muito bom estar aqui com vocês. Essa camisa aqui foi a primeira camisa de time que não fosse o Palmeiras que eu ganhei na minha vida. Tirando as blusas do Palmeiras, que foi a primeira camisa que eu tive de clubes, de outros clubes, né? Europeus, enfim. E estamos aqui para gravar um episódio aqui com um dos nossos grandes seguidores aí, né? E que hoje a gente vai ter a honra de poder ver o outro lado, né? Que a gente fica falando besteira aqui o tempo todo, mas a gente vai ter um outro lado. Mas é isso que eu ia dizer, cara. É isso que eu ia dizer. Será que a gente fala muita besteira ou não? Será que a gente fala muita besteira ou não? O Adriano vai poder dizer. Eu não sei se ele vai ter coragem de dizer na cara. Pô, vocês... Vai dizer sim. Vocês falam muito... Mas pode ser, fica à vontade que o programa é teu. Agora nós vamos saber, cara, se esse negócio aqui, como é que a gente tá fazendo esse negócio aqui. Então vamos lá, meus amigos. Faircast número 40. Eu, Thiago Giovannoni, mais uma vez aqui com vocês, com o Augusto Coelho e o nosso convidado especial, o nosso ouvinte, né? Adriano Gonçalves. Então vamos fazer um Faircast diferente. O Adriano daqui a pouco vai se apresentar. Depois a gente vai ter um bate-papo descontraído aí sobre aposta, sobre futebol. Como é que o Adriano tá vendo essa pandemia, infelizmente, que parou o nosso futebol aí? O que ele tá fazendo, não tá fazendo nesse momento aí sem futebol? Para ele contar um pouco para a gente como é que está sendo a rotina dele aí nesses dias. E a gente vai para o nosso quadro polêmica. Sim, mantemos o nosso quadro polêmica, sempre uma pergunta, né? Você que nos ouve aqui, você nosso ouvinte assíduo, já sabe, uma pergunta sempre que a gente discute aqui, sempre uma polêmica. Vamos ver qual será a polêmica de hoje. Tem bastante a ver, vai ter bastante a ver com o que a gente vai falar aqui. Fiquem ligados. E aí a gente vai, então, para as considerações finais e para o fechamento do programa, um programa um pouco mais curto do que o habitual, para poupar os ouvidos de vocês também. Pô, já é a segunda vez na semana, não é possível, né? Quinta-feira tem de novo gravação do Faircast, mais episódio daí. Aliás, Eric Feitosa, valeu, Eric, obrigado pela dica aí, ó. Tá aí, ó. Estamos seguindo a sugestão do Eric Feitosa, fazendo 2 Faircasts na semana. Vamos ver até quando a gente aguenta, ou até quando os ouvintes nos aguentam, né? Começar a sair pessoa do Telegram, tu sabe, né, Augusto? Os caras estão de saco cheio já desse pessoal do Faircast. Mas vamos lá, muito bem, pessoal. Vamos, então, conhecer um pouco mais do nosso amigo Adriano. Antes disso, claro, Faircast 40, como todos os outros Faircasts, desde o 20, é um Faircast... Aliás, viu, Augusto? Faircast 40, começamos no Faircast 20, cara. Estamos fazendo 20 programas... Está fazendo 20 programas que nós estamos com o patrocínio, o apoio, enfim, da Betmotion. A Betmotion, aquela casa de apostas que você já sabe, né? Mais de 300 mercados para você apostar. Agora que não tem futebol, não tem NBA, não tem hockey, não tem esporte nenhum acontecendo. Aliás, tem alguns campeonatos por aí, né? Mas, enfim, a maioria dos campeonatos de futebol não está acontecendo. Você pode sim usar a Betmotion, por que não? Tem lá, o Augusto te ensina. O Augusto vai fazer um tutorial. Acho que ele te ensina porque tem poker lá, né, para jogar. Então dá para jogar poker, tem o cassino lá da Betmotion que você pode aproveitar. Então tem muita coisa lá que você pode usufruir. Betmotion conosco aqui no Faircast 40, trazendo o nosso ouvinte aqui, Adriano Gonçalves. Vamos iniciar então esse Faircast. Adriano, meu amigo, seja bem-vindo. Muito obrigado por nos ouvir, né? Agora a gente sabe que tu é um dos nossos ouvintes aí. E como é que lá? Conta lá como é que é o teu nome, de onde é que tu é,
qual time torce, se quiser dizer ou não, também fica à vontade. E contar um pouco da tua história. Aposta, não aposta? Conhece bastante futebol, não conhece? Conhece esse meio das apostas esportivas? Como é que é isso? O programa é teu, meu amigo. Vai lá, comanda o show. Bom, primeiro eu gostaria de falar que é uma honra, né, para mim poder estar participando. Nunca passou pela minha cabeça, né, de um dia estar participando do programa que eu escuto, né? Eu sempre, quando chega do trabalho, quando chegava do meu trabalho principal, né, eu ia ver, analisar as notícias, os jogos e quando tinha um episódio novo, eu já, opa, vou ouvir. Aí isso nunca passou pela minha cabeça, né? Mas é uma honra estar participando agora junto com o Tiago e o Augusto. Então, como vocês já falaram, né? Meu nome é Adriano, eu sou da Paraíba, moro na cidade que fica na zona metropolitana da capital de João Pessoa, cidade de Santa Rita. Torço para o nosso time aqui da capital, o Botafogo da Paraíba, né? O Belo, o Alvinegro da Estrela Vermelha, e torço também para o Flamengo, né? O maior do Brasil, né? Neste momento, Francisco Máximo e Hugo Guedes estão enlouquecidos, empolvorosos com essa notícia. Mais um flamenguista aqui. Aliás, temos aqui, Augusto, se a gente for dizer, segundo os especialistas, né, Adriano, não sei se o Adriano concorda, segundo os especialistas do futebol aí, dizem que no Brasileirão 2020, esse ano, são 3 times que despontam no campeonato já disparado. O Flamengo disparado, né? Consideram que vai de novo ser o campeão, o líder. Aí em segundo lugar fica a dúvida se vai ser o Palmeiras do Augusto ou o Grêmio aqui, meu Grêmio, né? Então, pronto, estão os 3 principais times do Brasil aqui. Será que estou sendo ousado demais dizer isso? Mas não sou eu que estou dizendo também, né? Eu já ouvi gente aí, vai lá, ESPN, os caras aí conhecidos, Sport TV, os caras aí bom falando disso. Então, não sei, né, Augusto, o que tu acha? Não sei não, viu, Thiagão? Com certeza o Adriano já tá tranquilo que primeiro ele já sabe que vai ficar, né? A gente fica brigando aí. Ele tá, tá relaxado, né, cara? Tá relaxado. Nós vamos ter que brigar pelo segundo aí. Mas então... Mas te cortei, vai lá, segue. Ô, Adriano, você tá falando aí, né? Já me diga, e nas apostas, como é que... Você conhece as apostas? Conta um pouco pra gente sobre o mundo das apostas na sua vida aí. Sim. Mas antes de falar das apostas, do assunto anterior, né? Do Flamengo. Como o Thiago falou, eu já estou tranquilo, né? Na primeira colocação. Mas Palmeiras e Grêmio, agora eu acho que quem cresceu bastante, pelo menos nesse início de ano, foi o Internacional. Eu acho que o Grêmio tem que se cuidar para não deixar o Internacional tomar essa vaga dele aí. O Grêmio tem tudo, né? Mas deu para perceber que do ano passado para cá ele não se reforçou à altura. Então o Internacional está brigando aí pela terceira colocação. Segundo, eu acredito que seja o Palmeiras mesmo. Certo? Tá certo. Agora, mas é verdade. O brasileiro... Quando voltaram os brasileiros, né? Quando voltar Não, o Palmeiras porque tem o Dudu, né, cara? Se não tem o Dudu, já não sei, né, cara? Já não sei. Faz diferença, hein? Faz bastante diferença aquele cara lá. Aberto ali, Agora, claro, né? Claro que a gente não sabe como vai ficar tudo, né? Quando passar essa crise que nós estamos passando. Pode ser que a história dos clubes mudem totalmente, a gente não sabe como é que vai ficar. Então, pelo cenário que acabou, né? Que até a paralisação, é isso que eu imagino, isso que eu falei. Mas, claro que a gente não sabe o que vai acontecer futuramente, né? Espero que não mude muita coisa. Mas, enfim, vocês perguntaram sobre as apostas, né? Como é que eu aposto? Certo. Bom, a questão das apostas, parece que quando a gente faz a pergunta, eu vejo sempre o pessoal perguntando, como é que foi a tua trajetória? Com todos os entrevistados, não só no programa de vocês, mas em qualquer um, nas lives, né? Que agora estão bombando. A gente sempre ouve essa pergunta da trajetória das pessoas e parece que a resposta é sempre igual, porque existe uma trajetória do apostador, né? O cara começa lá em banca física, aí fica perdendo dinheiro, depois descobre as apostas online, aí continua perdendo dinheiro, depois vai evoluindo, depois fica trocando dinheiro até chegar uma hora que ele vai ser o apostador lucrativo, né? E a minha história não foi diferente
da maioria dos apostadores, não. Eu conheci as apostas lá em mais ou menos 2011, 2012, foi quando eu conheci. Nossa. A primeira que eu conheci foi a Betfair. Eu conheci por causa da propaganda de um certo cidadão que estava vendendo um curso, né? Eu não comprei esse curso, mas eu vi a propaganda da coisa. Então eu me interessei, doido para ter uma renda. Eu ficava procurando, passava o dia na internet procurando formas de trabalhar em casa e ter uma renda, né? Nessa época eu estava na universidade. Então eu ficava desse jeito. Aí acabei me deparando com o cidadão lá fazendo a propaganda da Betfair. Então eu abri logo uma conta na Betfair, comecei, pronto, é agora, vou ficar rico. Sentava na frente do computador, ficava vendo milhares de jogos lá na frente na tela, ficava olhando o tempo. Esse aqui está em 85, falta 5 minutos, o time está ganhando de 1-0. Pá, apostava lá naquela ordem que ele estava lá, faltando 5 minutos. Eu ia procurar o time que estava ganhando, né? E apostava. Aí, algumas vezes eu ganhava, outras vezes o outro empatava, aí vinha a decepção. Nos primeiros dias eu consegui ganhar alguns euros, né? Que eu fiz logo uma conta de euro, vale mais do que o real, tá? Aquela coisa toda, né? Nos primeiros dias eu ganhei alguns euros, aí fiquei animado, comecei logo a fazer planilha de Excel, com projeções, daqui a 1 ano eu vou ter tanto, 2 anos eu vou ter 3 anos, 5 anos eu tô rico. Pronto, Morando nos Estados Unidos. Esse monte de coisa. Aí depois vem a decepção, né? O cara, pá, dá uma win, aí perde tudo, já era. Então, foi assim, né, o início. Depois conheci a Bet365, só que continuei perdendo dinheiro, mas depois eu comecei a descobrir os caras que realmente falam a verdade sobre a coisa e que me direcionam para o caminho certo, né? Aí foi aí que as coisas começaram a mudar, até hoje. Ah, bacana. E aí hoje você trabalha com as apostas, faz como segunda renda, você tem apostado com frequência, como é que tá? Se profissionalizou, como é que é isso aí? Sim, eu já estou, vamos dizer assim, que estamos, né, no caminho do profissionalismo. Desde que eu comecei a seguir os canais dos profissionais, como eu falei, né, o principal, que é o nosso mentor, né, o mestre Danilo Pereira, ele foi quando começou a mudar as coisas para mim, acho que há 3 anos atrás, quando eu comecei a seguir o Danilo. As coisas começaram a mudar. Aí, para ter uma ideia, eu sempre perdia dinheiro, né? Perdia e depositava de novo, e depois passava um tempo chorando. Ah, isso não dá certo, não. Isso. Aí depois voltava. Quando eu conheci o Danilo, só em conhecer o canal e começar a assistir o conteúdo que ele passa, eu já parei de perder. Só em conhecer e começar a assistir os vídeos deles e colocar em prática. Eu já parei de perder. Ficou naquele 0-0. E depois, com o tempo, se aprofundando e ver o curso, então aí foi aí que tudo mudou. Aí eu vi realmente a banca começar a subir o gráfico, né? A curva subir, nada mais de descer. É isso que funciona, né? Foi pensando. É a trajetória comum, né? Para todos que entram nesse... Legal a tua história. Olha, me chamou a atenção pro teu início, né? Pela Betfair. Geralmente as pessoas iniciam por uma casa aqui, né? Digamos assim, uma casa de apostas mesmo, né? Assim, por exemplo, a Bet365. A Bet365, a maioria das pessoas começa porque lá porque assim, as pessoas... Eu não sei, é a impressão que as pessoas apostam, nem é muito, às vezes, em vitória dos times ou gols, elas vão lá naqueles mercados secundários que a gente chama até, né, que são os cartões, faltas e laterais, algumas escanteios já é um pouco diferente. E aí a Bet365 tem muitos mercados desses, embora a Betmotion também tem bastante desses mercados, mas eu digo lá no início, lá atrás, né, quem começou com esses mercados assim, exóticos, assim, foi a 365. No Brasil, né? E o teu no Brasil, isso. E o teu início, como sendo pela Betfair, chama atenção, diferente, né? Um início meio que de trader, parecia ser, né? Pô, o cara vai ser trader, porque todo mundo quem faz com a Betfair, o cara trabalha com a Betfair, então é trader, né? Não é bem assim, né? Pois não foi o teu caso, né, por exemplo. Mas o meu pensamento
quando eu comecei a apostar na Betfair, era ser trade mesmo. Eu até comecei a divulgar para os colegas, para os amigos mais próximos, tem isso aqui, e o cara, o que chamava mais atenção era o cash out, né? Você pode apostar aqui, por exemplo, em gols e sai um gol, você já pode sair da aposta e não perde mais nada, ficar naquela euforia. Mas por que eu comecei pela Betfair? Aquilo que eu falei, foi uma propaganda de alguém que estava vendendo curso para trade, né? Não sei, não sei se pode falar o nome, não sei, mas... Adriano, e só puxando no assunto também, e no Faircash, assim, quanto que você de fato conheceu o Faircash? Faz pouco tempo? Já tem muito tempo? Sim, foi o ano passado, cerca de 6 a 8 meses por aí. Eu não lembro exatamente a data, né? Mas nos grupos de Telegram, né, alguém indicou esse trabalho, aí eu fui lá ver, né? Sempre que alguém indica, alguém que é confiável, né, a gente vai verificar. Então, alguém indicou, eu só não lembro exatamente quem foi, se foi Danilo, legal. Se foi Eric. Eu sei que alguém indicou, eu fui lá, cliquei no link e fui ver qual era, né? Aí depois, primeiro eu entrei no grupo do Telegram, lá do Linha de Aposta. Eu acho que foi primeiro o Linha de Aposta, né, depois o Faircash, né, que surgiu. Aí foi desse jeito aí. Significa que, assim, a gente tá fazendo um trabalho razoável, né? Até agora você não saiu, tá ali acompanhando a gente. Tá legal, né? Tá aí. Eu tô aqui pensando nisso também. Ele tá ali ainda, né? Foi ano passado, então, tá. Então, gente, mas por quê? A gente vê que é um trabalho com qualidade. As pessoas que entram, assim, entram em grupo, quando a gente vê que o trabalho tem qualidade e essas pessoas saem, é porque elas não estão interessadas em um trabalho de qualidade. Elas estão interessadas naquela coisa lá do imediatismo que é comum para todo apostador iniciante, né? Elas estão querendo isso. Então, quem está querendo realmente um trabalho de qualidade fica, né? A gente tem que tem que ter até um tipo de terapia, sei lá, alguma coisa para quem está nesse ramo de aposta esportiva, de criador de conteúdo, entender essas pessoas imediatistas. Não ficar com raiva, porque eu já vi gente reclamando muito de grupo. Meu grupo tinha tantas pessoas, saiu um monte, mas as que saem, as que não estão querendo a qualidade, né? Elas estão querendo imediatismo. E quando a necessidade delas não é atendida, elas vão embora, vão procurar um picareta e elas encontram, né? Bem fácil. Encontro fácil. Aproveitando esse teu gancho, Adriano, deixa eu te fazer uma pergunta. O que tu, na verdade, pegar uma dica tua para as pessoas que nos ouvem, porque eu e o Augusto vai entender agora. A gente já falou aqui no programa outras vezes, né, Augusto, da importância das pessoas entenderem a questão nas apostas do longo prazo, de irem com calma, começarem devagar. Mas a gente falando parece que, sabe, às vezes não surte efeito. Então, deixa o ouvinte dizer o que tu recomenda. Assim, digamos quem está começando agora. Tu já tem uma trajetória traçada, óbvio que não chegou no topo, nem nós também, a gente também está longe, mas a gente está no caminho, né? Estamos nós três aqui todos, né? E o nosso grupo todo estamos no caminho, estamos caminhando para chegar lá no topo, enfim. Nem sei se chegaremos também no topo, acho que sempre a gente vai aprendendo, né? Nunca a gente para de aprender. Mas qual a tua dica, assim, para a pessoa que está iniciando agora? Porque ela vai tomar um head, ali na frente vai ter o head. Então ela desiste, não desiste, ela tem que entender de longo prazo, o que tu acha que ela tem que, para quem está iniciando agora, mais importante, assim? Para quem está iniciando, você tem que ter uma coisa na mente, não desistir. Por várias vezes eu desisti e voltei, né? Eu desisti e voltei porque alguma coisa tinha de especial nisso, né? Ou não sei se é característica minha de não querer abandonar as coisas assim. Se eu começar uma coisa, eu tenho que terminar. Então, o que é que vem na mente do apostador iniciante? Isso aqui, inicialmente ele acha que vai ficar rico, né? E depois vem a decepção, vê que não. Então, quando você, que é iniciante, vê alguém da área falando, gente, longo prazo, você não vai ficar rico da noite para o dia. Você pode achar que é babaquice, esse cara tá me enrolando para não mandar 20 tipos agora que eu tô querendo, né? Mas eles estão falando porque todo mundo já passou, todo mundo que é profissional hoje já passou por esses momentos e falo por experiência. Então, vamos seguir, né? Seguir as dicas das pessoas que têm mais experiência que nós. Eu, como eu já falei, já faz um bom tempo que eu estou nessa área, mas
para dizer assim, no caminho do profissionalismo faz bem pouco tempo, né? Cerca de 2 anos, 3 anos. Mas antes eu era assim, eu ficava querendo, entrava em grupo, pagava consultoria, depois saía decepcionado, e assim a gente vai quebrando a cara. Quando a gente... É mais difícil para quem não tem quem lhe oriente. Mas hoje está cheio de gente querendo orientar. E você, às vezes, a pessoa não está nem aí, né? Algumas pessoas sofreram bastante para chegar no profissionalismo porque não tinha quem orientasse. Mas hoje já tem muito conteúdo disponível, tem muitos profissionais, tem muitos podcasts, esse aqui é um exemplo, né, o Guia de Aposta, que orienta as pessoas. Então, a questão para o iniciante é dar ouvidos a quem tem experiência e não desistir. É isso. Bacana. E agora esse tempo que a gente está tendo sem futebol, né? Vamos lá, o viciado em aposta, né? Aquele que tem que botar uma bet lá, não tá tendo jogo, ou o cara tá arrancando os cabelos, ou não sei o que ele tá fazendo. E a hora de mudar, falar, não, chega, não quero mais isso, vou estudar. Telegram, YouTube, Instagram, tem muita gente com conteúdo de qualidade, que nem o Adriano falou, né? E é o momento para conhecer, né? Para você voltar com os esportes, o futebol principalmente, né? No nosso caso, já não tendo que continuar aquela coisa de mete 100, ganha 1.000, depois mete 1.000, perde 1.000, aí volta com... Entendeu? É mais ou menos isso, né? É hora de estudar mesmo e tentar mudar essa história aí, né? De cada um de nós. Exatamente. Às vezes, assim, quando a gente fala em estudar, o problema muitas vezes é esse, né? Quando fala em estudar, muitas pessoas têm uma repulsa por estudar. Querem as coisas fáceis. Isso é cultural, né? Estudar não está no sangue do nosso povo. Então, quem decide estudar, quem vai de encontro aos costumes, acaba se diferenciando. E lá na frente isso faz toda a diferença. Eu não falei aqui na apresentação, mas eu sou professor, né? E eu sempre falo isso para os meus alunos. Vocês têm a oportunidade aqui de ter o conhecimento. O conhecimento está aqui. Agora, vejam quantas pessoas tem aqui. Uma escola com, sei lá, 800 alunos, 900. Tem muitos, mas poucos vão sobressair nas áreas que eles escolherem. Mas só quem vai se sobressair é aquele que ir de encontro ao que todo mundo faz, que é não querer estudar, não querer fazer nada. Então, se você decide estudar, você vai sobressair, independente da área que você escolha. Verdade. Perfeito. Ó, se vocês não ouvem a gente aqui, ouçam o nosso ouvinte, pelo amor de Deus, ouçam o Adriano aí. O cara é professor, pronto, tá tudo certo, né? Mas é importante isso mesmo. E nessa parada, para a gente passar para o nosso quadro polêmica antes, nessa parada dessa paralisação do futebol, o que tu tem feito, Adriano? Tem feito algumas... tá lendo algumas coisas, tá estudando, tá enfim, aprimorando o método, descrevendo algumas coisas. O que tu tem feito aí nessa paralisação do futebol? Eu estou fazendo muita meditação, assim... Mindset é bom, importante. Exatamente, importante. Mindset. Lembrando e olhando as planilhas, olhando as apostas que foram feitas e algumas que a gente erra, né? Vai, por que será que foi isso? Aí vai dar uma recapitulada, ver se a gente fez uma aposta correta, o que é que foi. E eu também estou escrevendo um e-book. Eu já estou finalizando, acho que tem 95% pronto já. Estou escrevendo um e-book sobre apostas, né? Disponibiliza para nós depois que, se tu quiser, se permitir, a gente também manda aqui para os nossos ouvintes, né, Augusto? Vamos divulgar o que é bom, a gente tem que divulgar. Tem que ser espalhado para o máximo de pessoas possível. Realmente, que legal, Adriano. Bacana. Exatamente. Eu estou fazendo... Só que eu escolhi fazer, assim, para quem já tem alguma carga de conhecimento, né, nas apostas. Não é aquele... comece do zero, não, passo a passo. Ganhe dinheiro agora não, né? Não. É alguma coisa, algum conteúdo para quem já tem alguma carga de conhecimento. Porque fica difícil para quem é iniciante pegar uma coisa que tem termos que o cara não sabe o que significa ainda. Então, o que eu fiz, eu escolhi fazer agora, no momento, para apostadores que já têm algum conhecimento. Mas eu posso disponibilizar, assim, quando terminar, revisar, né, corrigir o português, sim, ver algumas questões de edição, né? Mas o conteúdo mesmo já está 95% pronto. Todos os dias eu faço um pouquinho, talvez hoje ou amanhã eu já termino.
Então, fora esse e-book, tem a questão de revisar as apostas, né? E algumas outras coisas fora das apostas que eu também estou fazendo, né? Estudando minha área, minha disciplina, para ir bem, continuar indo bem, né? Com os meus alunos. E assistindo muito TV, que é o que tem para fazer quando sobra tempo. E nas horas vagas ouvindo o Faircast. Tá bom, tá tudo certo, tá fazendo tudo que tem que ser feito. Mas eu ouvi muito esses dias os programas que eu não tinha ouvido ainda. Eu saí voltando, ouvindo, né? Ouvi um monte esses dias. Legal. Podcast é massa, podcast é bom demais. Bom demais. Vamos lá, Tiagão. Vamos lá para o nosso quadro polêmica. Quadro polêmica, aquela perguntinha, né? Aquela perguntinha básica onde todo mundo aí dá a sua opinião, gera polêmica, mas é isso mesmo. Essa é a proposta do quadro polêmica. Vamos lá, então, quadro polêmica do Faircast 40. A seguinte pergunta: os jogadores deveriam aceitar reduzir seus salários no período de quarentena? Futebol parado, né? Futebol paralisado. Então, os jogadores deveriam aceitar reduzir seus salários nesse período de quarentena? E aí, meus amigos? Vamos deixar com o Adriano, mas agora o Adriano escolhe se ele quer falar, que ele quer começar dando a opinião dele, ou se ele quer que a gente comece e depois ele complementa. O programa é dele, ele que decide. Eu começo. Então tá, boa. O professor é até melhor, né? Que o professor comece. Eu vou só seguir ele depois, pronto. Vai lá, Adriano. Não, cada um tem sua opinião, né? Claro. Então, é o seguinte, eu acho justo que aconteça essa redução de salários. Porém, vai depender de qual porcentagem. Quantos por cento vai se reduzir o salário desse profissional? Porque as pessoas gostam, às vezes falam bastante sem pensar, mas falam, os caras ganham muito. Não é aí vamos lá as questões. Não são todos que ganham muito, é uma parcela pequena, considerada a quantidade de atletas profissionais atuantes no momento. Mas também, quem ganha muito, gasta muito também, né? Se o cara ganha 1 milhão, 2, 3, ele vai fazer as dívidas dele baseado no salário dele. Então, não seria justo você impor uma redução, sei lá, de 50% do salário, é metade do que o cara está acostumado a ganhar e vai interferir nas dívidas dele, né? Hoje, eu acho que foi hoje, saiu a notícia que o Barcelona, os jogadores do Barcelona, eles concordaram em fazer uma redução de 70% do salário deles. É uma atitude louvável, né? Mas, assim, a gente vai ver que não vai ser possível isso para todos os clubes, porque muita gente, principalmente os clubes brasileiros, o que é que acontece? O cidadão brasileiro, independente de ser atleta profissional ou ser de qualquer outra área, ele não está acostumado, não tem uma educação financeira. Então, muita gente ganha muito, mas se ele não suporta uma crise nem de 15 dias, porque ele não está preparado para isso financeiramente. Então, se um cara desse tem 50% do salário dele, ou até menos, 30%, tem esse valor cortado, ele também vai passar perrengue, né? Então, sou a favor de uma redução, sim, mas dentro de alguns limites, né? Aí fica a critério dos clubes negociarem com seus atletas e ver a situação que se encaixa para cada um. E também tem a questão de, independente do valor, né? Tem muitas pessoas lá fora que não tem nem 1%, não tem nada. E essas pessoas estão precisando. Então, eu concordo sim com uma redução de salários para ajudar o clube, que também precisa. Alguns clubes estão aí afundados, sem crise já passam por maus bocados, né? E com crise eles estão piores ainda. Então, independente do objetivo, se for para ajudar a população ou ajudar o clube, eu sou favorável, dentro disso que eu falei, de um limite que seja bom para ambas as partes. Bacana. Perfeito, Adriano. Muito bem colocado. Assim, eu penso o seguinte, né, que eu também pondero, né, eu acho que os clubes devem avaliar, né, a redução, mas assim, eu não acho que teria como impor isso, entende, aos clubes. Exatamente, por exemplo, eu falo de clubes pequenos, por exemplo, aqui em Brasília, eles terminaram o campeonato, fecharam tudo no final de semana.
Só que terminaram a competição até a quarta. Por que eles quiseram terminar a última rodada antes do mata-mata? Porque algumas equipes já estariam rebaixadas e outras não iriam para o mata-mata. Essas equipes já poderiam dispensar seus jogadores, que é o que aconteceu, e não ter que ficar passando 2, 3, 4 meses pagando o salário deles, sendo que não vai mais competir em nada, não vai ter mais nenhum jogo. Então, se eles tivessem segurado uma rodada para depois da pandemia, cara, eles iam ficar pagando 5 meses de salário, eles iam quebrar mais do que já estão, algumas equipes pequenas. E aí fica o dilema, a equipe pequena paga pouco salário. Os jogadores dessa equipe ganham pouco. Se reduz o salário deles, eles passam dificuldades. E se a equipe não corta o salário, ela passa dificuldade. Então, assim, os dois estão numa situação muito delicada, né? Agora, falando, aí nesse caso das equipes pequenas, cara, realmente não sei nem a resposta. Porque se reduzir, os jogadores não sobrevivem, muitos deles, né? Que ganham salários baixos. E se não reduzir, aí o clube que quebra e não tem como pagar. Agora, falando de times grandes que recebem muito dinheiro, o Fortaleza até já anunciou que fez redução de 10% agora, mais 15% para pagar só depois da pandemia. Então, 25% que os jogadores não vão receber agora. Eu já vejo que times grandes têm como fazer isso, e eu acho até válido, né, eles conversarem com os jogadores para quê? Para pagar outros funcionários. São os funcionários que realmente precisam, são os funcionários que trabalham, são seguranças, porteiros, pessoal da limpeza, todo mundo, o staff, todo mundo que trabalha no clube e que não vai estar ganhando dinheiro porque não está tendo jogo. Então, isso eu acho uma questão plausível, entendeu? De redução. E quando a gente fala de reduzir salário, né, o pessoal sempre fala, mas falar reduzir do outro é fácil, o seu, você reduziria o seu? Então, sempre vem essa questão, né? Então, eu sei que é bem delicado falar que deve reduzir o salário dos outros, porque dos outros é fácil falar, do meu e aí. Então, assim, eu não sou a favor de redução de salários, mas eu acho que os clubes têm que se mover o máximo possível para poder tornar isso possível, que foi aconteceu na Alemanha. Os jogadores abrirem mão dos salários para poder sustentar aquele pessoal que está na categoria inferior a eles, que até o Neuer falou, como os jogadores são privilegiados de terem esse dinheiro todo. Então, assim, eu não sou a favor de reduzir salários, mas eu acho que tem que ser uma ação incentivada, né? Vamos dizer. Vamos lá, Thiago. Boa, Augusto. Eu acho que o Augusto e o Adriano já falaram tudo aí, mas, claro, vou dar minha opinião aqui. Então, os jogadores... a pergunta é capciosa, né? Como se diz, é delicada. Os jogadores deveriam aceitar a redução de salário? Eles deveriam, como o Adriano falou, para ajudar, pensando no clube, para ajudar o clube. Mas aí tem o seguinte, ó, a gente não sabe, o jogador vai, sei lá, não vamos citar, mas um jogador que ganha 500 mil, tem alguns aí das equipes que compõem a Série A do brasileiro que ganham, né, essa quantia, 400, 500 mil mês. Beleza, mas é muito dinheiro, o cara podia reduzir mês, tá, e aí, ok, mas será que ele não usa esse dinheiro para ajudar a família dele, a mãe dele, a tia, a avó, tá vendo? Os parentes. Olha, a gente não sabe, né? Mas eu tenho quase uma certeza aqui que boa parte desses acabam pegando esse dinheiro que eles ganham, né? Óbvio para eles, mas eles usam também para ajudar as suas famílias. E aí não vai ter aquele dinheiro chegando nesse momento de pandemia. É delicado, é complicado. Eu, assim, pensando no clube, claro que o clube, para o clube é melhor que ele aceite reduzir o salário, né, o jogador. Mas é delicado porque o jogador faz isso. Eu acho que é mais fácil para o jogador europeu, né, Augusto? Eu não sei. Me parece porque eles ganham um caminhão de dinheiro. Vamos comparar com os jogadores daqui, como tu falou. Eles ganham muito dinheiro. Então, para eles, é possível que eles tem uma boa reserva já feita, porque eles ganham muito dinheiro, e aí aceitar reduzir 70% de salário, é muito 70%, mas os caras já têm uma estrutura toda por trás. Agora aqui no Brasil eu não sei como fica isso. Esses dias ainda eu vi a notícia caminha mais nesse sentido aí da nossa pergunta, a notícia do Santo André, né? Santo André é líder, né, de todos do Campeonato Paulista, e se for fazer a soma de todos os pontos, né, de todos os grupos, são 4 grupos, né, A, B, C, D, o Santo André é líder, mas já está comprometido o time, parece que agora os jogadores já não tem como manter os jogadores e o clube, enfim, por causa dessa parada. E a gente está falando de um líder de um Campeonato Paulista, que querendo ou não, um time do interior, ok, mas estava liderando o Paulista. E agora, como que vai desmanchar todo o time? Como que vai ser isso, né? Mas em função... delicado, né? Em função disso. Em contrapartida, também tem outros clubes aqui que, por exemplo, estão participando da Libertadores, como é o caso aqui dos 7 clubes brasileiros, né? Esses vão ter um fôlego, assim, porque vocês viram, não sei se vocês viram a notícia da Conmebol, né? Da Conmebol lá, que vai liberar antecipou uma verba enfim, da Libertadores lá.
E aí eu estava vendo que essa verba que eles anteciparam, esse dinheiro, por exemplo, o Atlético Paranaense paga 2 meses e meio de salário de todo o elenco do Atlético Paranaense. 2 meses e meio do Atlético Paranaense. Do Flamengo não paga nem meio mês. Mas é que daí a gente está falando, né, numa estrutura diferente, né? Num ganho diferente. Do Flamengo, né? O Flamengo não paga nem meio mês. Do Grêmio e do Inter parece que paga quase um mês. Então vê que interessante isso, né? Para uns clubes praticamente não resolve essa questão da Libertadores, mas para outros, como o Atlético Paranaense, é uma mão na roda. Né? Mas é delicada essa questão. É de fato delicada mesmo. O que fazer? Eu como gremista, acho que os caras tinham que reduzir mesmo o salário, viu? Do meu time aí podiam uns caras aí reduzir. O Diego Souza apoiou a redução, né? E, de modo geral, os times estão falando de 30%. Quase todos os times do mundo estão falando de 30%. 20%, 30% aí. Isso aí também é uma questão que... E eu não sei como fica, desculpe, Adriano, te interromper, eu não sei como fica com os estaduais. Vocês acham que vai ser... Eu não sei, será que eles vão manter os estaduais, hein? Porque tá passando o tempo, né? O calendário nosso é apertado, já daqui a pouco já chega o brasileiro. Será que eles vão manter os estaduais? Essa é uma dúvida que fica. O que vocês acham? Será que vai ser mantido? Não sei se não vai ser cancelado, nem sei se decretado campeão. Nem não sei se pode isso. Essa questão dos estaduais, eles estão tentando encontrar uma saída para que não sejam cancelados, né? Pelo que eu tenho acompanhado, estão procurando algumas saídas de fazer eles paralelos já com o Campeonato Brasileiro, escolher algumas datas no meio, porque esses estaduais eles decidem algumas coisas, né? Decidem Série D, quem vai ganhar vaga na Série D, decidem um monte de coisa. Então, eles não podem, assim, na condição atual, ficaria mais difícil de escolher algumas situações que o estadual é quem decide. Aí não seria justo, né? Ia para a justiça, alguns clubes com certeza não iriam aceitar algumas decisões, como declarar um time lá já campeão porque estava em primeiro lugar, mas sendo que o campeonato não acabou ainda. Então, vamos deixar isso para eles pensarem, né? Deixa essa bomba para eles lá, né? Só para concluir, essa questão da redução salarial tem que se usar o bom senso, né? Porque quando os clubes propõem isso, eles estão pensando em uma forma de não comprometer muito as coisas lá na frente, que já estão comprometidas, mas para amenizar isso. Porque se o jogador não aceitar isso agora, mas lá na frente ele vai ter salário atrasado, com certeza. O salário dele vai ser atrasado. Se ele não aceitar a redução agora, a dificuldade que vai ser gerada vai ocasionar isso. Vai ter salário atrasado lá na frente. E as equipes que já atrasam salário, aí nem se fala, elas não vão nem pagar mais. Então, eles estão se ajudando também, na verdade, né? Isso é a hora de todo mundo se ajudar, né, Adriano? No futebol e no mundo, todo mundo que puder se ajudar. Essa é a verdade. Beleza, pessoal, muito bem, quadro polêmica passado, estamos finalizando o nosso Faircast de número 40, vamos às considerações finais aqui dos nossos participantes, vamos deixar o nosso convidado por último para ele fechar o programa, né, claro, o nosso ouvinte aí fecha o programa de hoje. Então, obrigado pela participação do Adriano, nosso ouvinte aí, pelo primeiro ouvinte que está participando aqui, o primeiro de muitos, vamos ver, né, os próximos Faircasts, sempre na segunda-feira a gente grava com o ouvinte, vamos ver se a gente tem outros ouvintes também se qualificando para participar do nosso Faircast na segunda-feira. Augusto, obrigado pela tua presença também, e aos nossos ouvintes, muito obrigado pela paciência e atenção conosco aqui num Faircast diferente. Faremos o nosso Faircast tradicional, obviamente, essa semana também, fiquem ligados. E esse Faircast aqui vai ao ar já amanhã, no máximo quarta. Acho que é amanhã, né, Augusto? Amanhã já tá no ar. Amanhã a gente tá gravando na segunda, tá, pessoal? O amanhã é terça, então vocês já vão receber. Tá ouvindo na terça-feira. Vocês já vão receber no dia, né? Por favor. Tá. É isso. Então, obrigado pela paciência, a presença de todos. Adriano, muito obrigado pela tua participação aqui. Muito boa. Olha, bacana ter um ouvinte qualificado, né? Não é qualquer ouvinte, né, cara? Pô, o cara é professor. É diferente, o negócio é diferente. O Faircast tá... Fico feliz por isso. Augusto, suas considerações finais, meu amigo. Então, agradecer, Tiagão, por estar aqui, né, presente. Adriano, pela sua presença, sim, realmente muito bacana ter você aqui e aprender contigo, né? As pessoas que estão do outro lado ouvindo a gente têm muitos anos a ensinar, né? E a gente tenta
os nossos conhecimentos, tentar passar alguma informação também que possa agregar a todo mundo aí sobre o mundo das apostas, futebol, enfim, nossas opiniões. Sempre um bate-papo legal, né? E você que está ouvindo a gente agora, cara, vocês podem estar aqui também com a gente, né? Agora iremos gravar 2 vezes por semana e uma dessas vezes, uma dessas gravações do podcast semanal será com um de vocês aí que estão nos ouvindo agora, né? Que curtem nossas publicações, que seguem a gente, que comentam nos nossos podcasts lá. E essas pessoas que nós queremos estar aqui, pessoas bacanas, que tem muito a agregar para o mundo das apostas. Valeu, Thiagão, valeu, Adriano, e vamos que vamos. Isso aí, valeu, Augusto, obrigado. Adriano Gonçalves, nosso primeiro ouvinte, fecha o programa para nós. Obrigado pela tua presença mais uma vez. Bom, eu que agradeço, né, pela oportunidade ímpar, né, de poder participar de um programa. Como eu já falei no início, é uma coisa que eu nunca imaginei, né, o programa que eu escuto, os caras que eu começo a admirar lá aos poucos, né, depois vai aumentando essa admiração e de repente você se vê ali do lado, claro, do lado não, né? O jeito sim. A forma de falar, mas do lado dos caras, participando de um programa junto com eles. Então é um prazer imenso, né? E porque é um trabalho de qualidade. Se não fosse uma coisa de qualidade, com certeza eu e outras pessoas já teríamos caído fora. Mas o linha de aposta, a gente já deu para perceber, a gente sabe que tem muita qualidade no que faz. E esse Faircast foi uma ideia sensacional de vocês. Eu acompanho há um bom tempo já e vou continuar acompanhando e espero que cresça cada dia mais a marca, a linha de aposta, né? Eu vou continuar sendo fã, acompanhando e a gente se vê qualquer dia por aí em algum lugar, algum evento ou quem sabe um programa de novo com uma nova temática. Vamos ver isso aí, né? Então, com certeza, agradeço bastante e pedir para os ouvintes, né? Lá no YouTube, dar aquele like quando estiver vendo esse programa, né? Principalmente pela minha presença, né? Uma estrela. Brincadeira, mas... Boa. Então, vamos lá. Agradeço mais uma vez e bola para frente. Vamos colocar o Linha de Aposta e o Faircast nos primeiros lugares das plataformas aí, né? Tem que ter expectativa de pensar grande para crescer bastante. Bacana. Os primeiros lugares. Bom, bacana. Obrigado aí, Adriano, pela tua participação, pelas palavras finais, né? Fechou com chave de ouro aí. O nosso Faircast número 40, a todos vocês que nos ouviram e estão nos vendo, muito obrigado pela sua participação, também pela sua presença aqui no nosso Faircast 40 e essa semana tem mais, gravaremos o Faircast número 41, tem coisa boa vindo por aí, tem novidades. Tem novidades no Linha de Aposta também, viu, Adriano? Olha, vai ter novidade em breve aí no Linha de Aposta, a gente está trabalhando com umas frentes bem legais aí. Em breve os nossos ouvintes também vão ficar sabendo aí. Beleza? Fecha a conta, passa a régua, obrigado pela presença de todos, então até a próxima vez. Valeu!